Agora, ô Viga, é isso que eu tô falando, né? Como é bom pro torcedor do Flamengo, eu não tô falando que já passou, não. Não tô falando que já passou. Agora, é bom ver um Flamengo que joga futebol, né? A gente fala daquele Flamengo xoxo, né? Aquele Flamengo broxa, pra ser bem direto pro torcedor. Um Flamengo xoxo, como a gente via na Libertadores. E agora, como disse o Vamp, Viga, pode ser o primeiro título do Felipe Luiz como treinador do principal. E detalhe, o primeiro que ele disputa. Porque o Felipe Luiz pegou a draga que o Tite conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro, porque o Tite abriu mão do brasileiro para disputar as Copas, então deixou um brasileiro patético para o que o Flamengo tem de time, e pegou um Flamengo eliminado da Libertadores, que o Tite conseguiu ser eliminado pelo Peñarol e brigar de igual para igual com o Bolívar e Palestino. E aí, Viga, eu acho que já é um alívio pro torcedor ele tem um Flamengo corajoso, ele tem um Flamengo que ataca, porque na boa, é muito fácil também a gente sempre que tiver que falar de um treinador, falar, mas o time não estava jogando pro treinador. O time não estava jogando pelo Tite. Se não estava jogando pelo Tite, é porque o Tite não soube ganhar o grupo. Que sempre falaram, o Tite é craque em ganhar o grupo. Se não estava jogando por ele, é porque ele não ganhou o grupo. E eu não concordo com isso. Eu acho que o time era reflexo do que é o Tite hoje. Um treinador covarde, burocrático, apático, que ele não passa energia pra ninguém, pra nada. E agora é um Flamengo totalmente diferente do Felipe Luiz, Rodrigo Viga. É um Flamengo com vontade de ganhar, é um Flamengo que briga e é um Flamengo que joga. Não tô dizendo que já é campeão, mas joga futebol. Então tem que elogiar o trabalho do Felipe Luiz, Rodrigo Viga. Fala, Pilhado, tudo bem? Deixa eu ver aqui o relógio, né? Já boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Essa voz rouca aqui não tem nada a ver com o jogo. Já estava assim antes da partida, mas estava aqui no famoso esforço de reportagem. Intensidade, vontade, gana, entrega, dedicação, por aí vai. Reticências, etc. Tudo isso que o torcedor do Flamengo queria do técnico Tite, queria do rubro-negro carioca. E o Tite não conseguiu alcançar nenhum desses patamares, nenhuma dessas características. E o Felipe Luiz, não estou dizendo que o futebol é lindo, que o futebol é brilhante, maravilhoso, pelo contrário, mas tem aquilo que o Flamengo quer, que o torcedor rubro-negro exige, o DNA rubro-negro. Chega aqui no Wesley. Vou te dar aqui. O Wesley está sendo premiado nesse momento aqui. Agora, enquanto ele está sendo premiado aqui, a gente pode dizer o seguinte, viu, meu caro Pilhado, 20 espectadores internados da Jovem Pan, queria dedicar essa vitória hoje àqueles que não acreditavam, àqueles que diziam que tinha que rescindir o contrato, né, que tinha que ser isso e aquilo. Wesley, por gentileza. Tudo bem? Por gentileza. Wesley, você se tornou hoje uma das principais opções do Flamengo e não deixa de ser uma espécie de reviravolta, né? Um cara que foi cobrado, que foi exigido e agora você com o Gerson ali naquela direita passa a ser preocupação. O Flamengo com essa vitória por 3-1 encaminhou bem essa conquista da Copa do Brasil? Sim, encaminhamos bem, foi um passo que a gente esperava jogar no Maraca com a torcida Maraca cheio, com a torcida ajudando, a gente queria fazer um resultado amplo. E, cara, sobre a reviravolta, foi o que eu falei na minha entrevista, estou trabalhando para isso. A torcida me cobra porque sabe o que eu fiz e o que eles querem, o meu potencial. Eu vou continuar trabalhando. Fizemos 3-1 hoje, mas a equipe do Atlético é muito qualificada. Vamos ter o jogo quarta-feira, vamos voltar a pensar no Atlético só depois do jogo de quarta e vamos para lá para ganhar. Wesley, todo mundo que vive o ambiente do Flamengo sabe o quanto o Gabriel é decisivo e o quanto ele cresce em jogos assim, tanto de gols decisivos que ele já fez para o Flamengo. Hoje ele sai daqui marcando 2 gols, o último gol dele com bola rolando tinha sido naquele 6-1 contra o Vasco. Como é que foi o vestiário, como é que foi o clima entre vocês ali depois do jogo, o quanto o Gabriel continua sendo importante para esse grupo? Cara, é um cara muito especial, muito importante para o grupo, todo mundo sabe disso. E a gente sabe que quando está numa má fase, ele está trabalhando para melhorar e a gente vai ajudar ele, todo mundo está ajudando ele. E mostrou hoje o resultado disso. Então tem que confiar, tem que acreditar até o final, que o cara já deu 2 Libertadores, né? Então... Wesley, queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia do Flamengo para essa partida. Parece que é abafando muito o Atlético Mineiro desde o início. Como é que foi esse papo do Felipe Luiz, que muita gente até vai colocar 3 atacantes, talvez o meio não fique tão preenchido, mas você caindo muito por dentro, o Alexandre também. Como é que foi essa estratégia do Felipe Luiz para essa partida? Cara, ele quer que a gente pressione o tempo todo,
vai ter o risco, como ele mesmo já falou, vai ter o risco que fica mano a mano atrás. Só que quanto menos chance tu der pro adversário na fase de campo deles, da defesa deles, se a gente rouba lá, a gente já tá perto do gol. Então ele pede pra gente ir, a gente acredita no trabalho, como eu já falei, e mostrou aí o resultado de hoje. Wesley, a gente está ao vivo no apito final, na Band. O Flamengo teve uma temporada um pouco complicada e a Copa do Brasil surgiu com uma grande possibilidade de encerrar bem a temporada. Você acredita que até por tudo que o Flamengo passou durante todo o ano, vocês entraram com uma vontade ainda maior de resolver essa final, de repente, até aqui no Maracanã e fazer o primeiro tempo que vocês fizeram? Cara, acho que a gente joga todas as competições para ganhar. Infelizmente fomos eliminados da Libertadores, brasileiro estamos aí ainda, não desistimos do brasileiro, mas a Copa do Brasil é que está na nossa mão e a gente vai trabalhar para trazer ela para cá. Então, Wesley, viu, Pilhada, mas como eu ia dizendo, e ele mesmo referendou e corroborou, né? O cara deu 2 Libertadores pra gente, palavras do Wesley. Estava se referindo ao Gabriel Barbosa ou ao Gabigol. Então, eu queria dedicar muitos aqui, acolá, dentro ou fora, que disseram que não prestava, que não servia, que tinha que reincindir. Eu sempre defendi, fui um dos poucos, hein? Que tinha que ser tratado com dignidade, com honradez, com respeito, por toda a história que ele construiu no Flamengo. Se vai continuar ou não, se presta ou não presta, se está se dedicando ou não está se dedicando, é uma outra história. Agora, teve muita gente que, para defenestrar o Gabigol, defendeu o Carlinhos. E aí, esse não tem o meu apoio, eu jamais vou compactuar, viu, Pilhado? Isso, né? É o Viga trazendo, eu fui tá? Que critiquei muito o Gabigol. Não falei para rescindir contrato, porque também não sou burro. Vai rescindir contrato com o cara, vai ter um gasto absurdo. Ele pode ir para outro clube. Agora, eu cheguei a falar várias vezes que o Gabigol estava até de sacanagem com o Flamengo e eu não me arrependo. Agora, como diz o Vamp, é um dia após o outro aqui, amigo. Hoje, o Gabigol pode meter aquela posezinha dele aqui, ó. Que ele meteu depois do gol. Pode. Se o cara faz 2 gols numa final... Se o cara vai participa de um gol, que foi o primeiro, e faz os 2, como disse o Mauro César Pereira, que também já criticou muito o Gabigol aqui, foram 2 gols difíceis. Um deles, inclusive, muito atacante já ia perder a força por achar que estava impedido. Eu mesmo, quando eu vi o gol, eu falei, tá impedido. Não, ele acreditou, né? Ele acreditou na jogada. Ele foi pro gol. Ele marca o segundo gol do Flamengo. E o segundo aí foi um belo gol. Aí é um gol que ele joga para a direita, depois joga para a esquerda e finaliza ali. Também acho que o Everson poderia... Eu falei hoje que eu acho que o Everson não é um baita goleiro. Teve gente nesse programa que falou que ele é um monstraço. A primeira mão de alface, que ele rebate na mão do Arrascaeta. A segunda... Para mim, também saiu ali meio que já acreditando que estava impedido. E o terceiro gol, que eu achei que o Gabigol finalizou muito bem, mas também acho que, se é um Everton do Palmeiras, dificilmente tomaria os 3 gols. Talvez tomaria um deles. Mas Marcos André falou que é um monstraço. Agora, o Gabigol voltando. Um Flamengo jogando bem desse jeito. Um Atlético Mineiro... que vai ter que pensar um pouquinho na Libertadores, só que já é só daqui a um mês, né? Então o Galo não vai precisar poupar ninguém. O Hulk hoje chegou a botar a mão na coxa, não sei se pode ser uma dúvida para o jogo de volta ou não, mas ele botou a mão na coxa, só que o Hulk é um mutante. Flávio Prado, Fábio Piperno, Bruninho, falei tanto, né, nesse retorno aqui, botamos o Mauro César Pereira, o Vigo, o velho Vamp, o que falar desse jogo? E outra... Alguém acha que já está definido? Eu acho que não, né? Porque futebol é bizarro e o Atlético Mineiro, inclusive, é bom lembrar, naquela Copa do Brasil de 2014, o Flamengo foi assim. Foi com a vantagem de 2 gols, fez o primeiro gol em Minas e o Atlético virou para 4-1. Eu acho que o Flamengo foi com a vantagem de 1, né? Não, 2 mesmo. De 2, fez o primeiro gol com o Everton... E depois o Atlético Mineiro fez 4 e se classificou. Ou seja, não dá para subestimar o Galo. Mas alguém acha que já está definido? E outra, que jogão, hein? Hoje foi um jogão desse Flamengo que só cansou um pouco no final, mas aí é normal, né?
Eu acho que foi um jogo realmente muito legal, gostei bastante. Primeiro tempo o Flamengo bem melhor, segundo tempo o Atlético passou a encarar depois que fez o gol. E cheio de coisas assim, né, surpreendentes, tipo o Gabigol voltar a jogar o que jogou, a falha do Léo Ortiz, que foi uma coisa bem inusitada, muito difícil ele falhar desse jeito. Mas, de um modo geral, o Flamengo, mesmo quando o Atlético cresceu, tinha saída de jogo muito boa. O Alcaraz, ele, no lance do terceiro gol, por exemplo, ele faz uma jogada muito bonita, né? O Wesley toma a bola e ele vai em velocidade e acha o jogador numa boa posição para finalizar, mostrando que é uma opção muito clara para o time do Flamengo. Gostei do jogo, achei o jogo legal. Não acho que esteja definido, mas acho que o Flamengo tem pelo menos 80% de chance de voltar campeão. Olha aí, ó. Fábio Piperno. Bom, eu acho que... Opa! Não é opa, não. Boa Era o Viga mesmo tirando onda com a tua cara. Eu que sei, você sempre mas faz efeito sonoro. Eu sei, pô, o Viga agora é meu parceiro de 3 em 1, inclusive, quase que diariamente. Conheço, estou habituado. Então, Viga, que você ainda não tinha sido conectado quando a gente abriu o programa, eu disse, Viga, que o nosso Mengão tem mais ou menos uns 85% de chance de ser campeão. Agora, hoje teve um detalhe. Você é um brincalhão. Você está acreditando, né, Viga? Mas, Viga, hoje eu acho que, principalmente no primeiro tempo, o técnico do Flamengo fez algo que surpreendeu demais o Galo, que foi a movimentação dos laterais da forma como aconteceu. Você vê que no primeiro gol, por exemplo, o Wesley está no princípio da jogada, quando o Flamengo recupera a posse de bola, aí ele toca para o Gerson, corre na frente, se infiltra, conduz a bola pelo meio, aí serve o Gabigol, e o Gabigol chuta, o goleiro espalma e sai o gol. Essa movimentação dele surpreendeu muito um Galo que naquele lado tinha o Rubens e o Arana adiantado. E nenhum deles conseguiu entender isso, porque o Wesley jogou solto na maior parte do tempo. E do outro lado, o Alexandre muitas vezes, inclusive, inverteu. Ele trocou de lado e às vezes apareceu até jogando pertinho do Wesley. Então dava também ao Flamengo em alguns momentos uma vantagem numérica ali e que acabou comprometendo muito o sistema de marcação do Galo. Agora eu estou com vocês. O goleiro foi mal, especialmente no segundo gol. Se o Gabigol é canhoto, na posição onde o Gabigol entra, o mais lógico é que ele fosse bater exatamente como ele chutou. E o goleiro, ele não fez nenhuma movimentação para fechar aquele lado. Ele fechou o outro. Mas como o Gabigol é canhoto, ele não ia chutar exatamente no canto onde o Everson acabou se posicionando. Então, essa para mim foi uma falha técnica muito importante, até pior do que no primeiro e no terceiro gols. O que o Piperno falou da movimentação do Wesley também, um mérito gigantesco do Felipe. Né? O Wesley, até o Felipe, ele gosta de ter sempre um jogador aberto. Então, acho que isso também explicou a opção pelos dois pontas, né? Que era uma coisa que gerava uma dúvida antes do jogo. Quando o Wesley vem por dentro, o Plata vem para o lado. Ele sempre quer um jogador ocupando o lado do campo, e isso é uma diferença de ideia de jogo do Jorge Jesus no Flamengo, não em outros clubes. No Flamengo, o time do Jorge Jesus era um time que os meias partiam do lado para dentro, tinha uma dupla de ataque. O time do Felipe, ele quer sempre ter jogadores abertos, ele quer sempre ter jogadores... É diferente, o Jorge Jesus era um jogo mais de aproximação, do Felipe é um jogo mais posicional. Ele quer ter um cara aberto de um lado, mesmo que o lateral venha para dentro, alguém tem que ocupar o espaço. Ele não quer que deixe o espaço vazio. E essa movimentação no lado direito confundiu mesmo a defesa do Atlético. O Guardiola um pouco, não trabalhou? Não, no Guardiola não. Ele trabalhou com o Simeone, trabalhou com o Mourinho, né, com o Mourinho no Chelsea. E o Simeone bastante. O Guardiola não. Eles nunca estiveram juntos, não. Mas o Felipe, essa movimentação na direita quebrou o Atlético no primeiro tempo, né? O Felipe, ele tem 7 jogos como treinador. E é um cara muito inteligente, um cara que tem boas ideias. A maioria dos jogos foram bons. Inclusive o jogo de quarta contra o Inter foi um ótimo jogo, dos dois lados, né, do Inter e do Flamengo. Então, desses 7 jogos, a maioria foram jogos bons, né? O jogo com o Corinthians na ida foi muito bom. Na volta ficou muito condicionado pela expulsão. O jogo lá em Salvador com o Bahia foi bom. O Fluminense não foi, aí ele também teve que mexer no time. Então, na média, até agora, o time tem andado muito bem com ele, né? O Felipe... É um início de trabalho, a gente vai saber realmente o que é o Felipe Luiz treinador no próximo ano, se ele ficar, se ele encarar uma temporada toda.
Aí a gente vai saber, mas porque ele tinha que fazer agora por curto prazo, ele está respondendo muito bem. E eu digo se ele ficar porque o Flamengo tem uma eleição. E isso é sempre importante. Então, tanto falando de futuro, tanto do Gabigol quanto do Felipe Luiz, quem vai decidir isso é o presidente que vai ser eleito. Isso em clube tem peso, né? O Internacional mesmo, em 2020, podia ter sido campeão brasileiro, ficou muito perto disso, o Flamengo ganhou por 1 ponto, e o Abel Braga sairia campeão brasileiro, porque o presidente eleito já tinha contratado o Miguel Ángel Ramírez. Então isso ia acontecer, né? Isso ia acontecer. O Flamengo mesmo aí não foi troca de presidente, ele dispensou o Dorival Júnior. Então quem vai decidir é o próximo presidente. No São Paulo que eu citei do Diniz com Casares, o Diniz só ficaria se fosse campeão. O técnico do Casares que assumiu ali naquele momento também não seria o Diniz. Então é o próximo presidente que vai resolver a situação do Felipe e do Gabigol. Acho até que a atual diretoria não tem que fazer nada em relação ao Gabigol. Ele tem eleição dia 9. Quem ganhar a eleição dia 9 decide. Vamos fazer uma proposta? Vamos renovar? Não vamos? Então, o Landinho, o Marcos Braz, o que eles tinham que fazer em relação ao Gabigol está feito. Acho que eles nem têm que fazer proposta nenhuma ou nem liberar o jogador. Quem tem que decidir é o próximo presidente. Agora, o Bruno levanta essa temática e aí eu acho que nenhum dirigente, né, seria maluco de demitir o Felipe Luiz se ele for campeão da Copa do Brasil. Que aí eu acho, o novo presidente, já ganhou um novo presidente. Se ele fizer isso, ele já vai chegar sendo escorraçado, inclusive por mim. Eu vou escorraçar, mas vou escorraçar com vontade. Se um presidente assume o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, na única competição que ele pegou disputando, se ele for campeão, claro, que eu não sei o que vai acontecer, tem o jogo de volta, tem o restante do brasileiro. Agora, se ele conquista a única competição que deram para ele competir, porque ele chegou o Tite eliminado da Libertadores e o Tite mal posicionado no Brasileirão, já com pouca chance de título. Eu acho que não tem como, se o Felipe Luiz ganhar a Copa do Brasil, alguém demitir o Felipe Luiz já nesse... foi eleito. Não, vamos mudar. Pode não gostar, pode ficar em análise e depois ver. Agora, é o que o Bruno falou. É um começo de trabalho muito bom. Eu discordo quando o Bruninho fala... mas tem que ver depois a partir do ano que vem. Para mim já é um bom trabalho. Para mim, o que eu estava vendo do Flamengo, eu transtornado, eu suando, eu querendo me matar a cada partida do Flamengo na Libertadores, e o que eu vejo agora, né? Eu já estou bem satisfeito. E acho que grande parte da torcida também. Então, eu já acho um bom trabalho. Eu sei que é difícil a gente falar, é pouco tempo, não dá para ver a cara. Dá. Para mim, dá para ver um Flamengo com uma cara bem melhor do que aquele Flamengo que o Tite deixou, velho, Vamp. Assim, né? Eu acho que com a chegada do Felipe Luiz, lógico, não é muito tempo, né? E quando eu falei título, o Felipe Luiz foi campeão mundial sub-20 diante do Olympiacos no Maracanã. Esse Flamengo, pelo menos, esse Flamengo do Felipe Luiz, esse começo cria mais, chega mais ao gol, né? A criação, né? O Flamengo toma muito gol também de cabeça, né? Bola parada, deu uma melhorada, mas aí no final as coisas mudaram, né? Que sempre quando chega algum treinador novo, por exemplo, uns ficam satisfeitos, outros não. Por exemplo, o Fabrício Bruno não deve estar insatisfeito, é convocado para a seleção e está no banco, né? O Léo X já ganha posição, né? Então quer dizer assim, não é todo treinador que agrada gregos e troianos, né? Mas o começo dele é muito bom. Eu acho o Flamengo agora um time mais solto, criando oportunidades. Você vê, o Pena falou aqui, o Gerson faz a jogada de costa, bota o L, ali já está passando o Michael, que já passa o Gabigol, o L toca no Michael, o Gabigol faz a ultrapassagem, chuta, o Everson espalma para dentro e tá o Arrascaeta dentro da área. Sim. O Arrascaeta está dentro da área, acompanha a jogada. Quer dizer, é um Flamengo que eu acho que tá mais solto, jogando mais solto. É um Flamengo que tem uma outra cara, né? A gente escutou aí o Wesley falando que foi, para mim, um dos grandes destaques desse jogo. Como jogou o Wesley. Eu elogio também, tá? Eu não vou só criticar porque ele teve um erro ridículo. O erro do Léo Ortiz foi bizarro, foi ridículo, comprometeu o resultado. Mas, para mim, ele dá uma qualidade surreal para a defesa do Flamengo. Tanto nas tomadas de bola, quanto na saída de bola, impressionante. Parece que ele é um cara de meio campo, com o talento que ele tem para sair jogando, para achar os companheiros, mas teve aquele erro bizarro. Rodrigo Viga,
É um Flamengo muito desfalcado e, por isso, para mim, tem que se elogiar ainda mais essa atuação. Porque eu falei hoje, é um Flamengo com 8 desfalques. Cebolinha, Pedro e Vinha, né? Que já estão fora até o fim da temporada por um bom tempo. De La Cruz também lesionado. Bruno Henrique e Pulgar suspensos. E ainda coloca aí, tem mais um lesionado também, que eu esqueci agora, além do De La Cruz, que também... o Luiz Araújo também ficou fora do jogo de hoje. Ou seja, é o Felipe Luiz com o que ele tem, fazendo o Flamengo jogar o belo futebol que jogou hoje. E você tá no Maracanã, Viga. Como foi a reação do torcedor do Flamengo com essa redenção do seu maior ídolo, Viga? O grito da galera foi o seguinte, Pilhada. O Gabigol voltou. Foi essa a sensação. É claro, o nome dele quando aparece no telão é bastante comemorado, bastante celebrado. A torcida do Flamengo queria ver o Gabigol de volta. Não sabe nem se ele vai emplacar em 2025, 26, 27, 28 ou algo do gênero. Mas é aquilo que eu estava falando mais cedo. Você não precisa defenestrar, você não precisa crucificar um jogador que faz parte da história, um ídolo que deu 2 Libertadores para defender um jogador que tecnicamente é muito mais fraco. E pior do que isso, não tem nem uma peça de toda essa história construída pelo Gabriel Barbosa. Ele é o melhor atacante do Brasil? Não, nada disso. Ele está vivendo uma grande fase? Não, nada disso. Mas ele é o Gabriel Barbosa, que pode ter um momento de brilho que você dificilmente vai achar no Carlinhos, entendeu? Então, mais uma vez eu vou referendar, sublinhar aqui e dedicar a vitória aos defensores do time de Excel, time de planilha, time de videogame, que achava que o esquema do Tite era o melhor do mundo, que o Tite está fazendo um trabalho gigantesco, maravilhoso. O Flamengo tem vontade, tem intensidade, quer vencer com o que tem. Com esses 8, 7, 9 desfalques. Hoje ainda não tinha o Pulgar e não tinha o De La Cruz. E vou um pouco mais além, viu, Pilhado? Acho que esses 2 jogadores não voltam para o jogo em Belo Horizonte. Porque o Flamengo hoje teve várias virtudes na minha avaliação. Principalmente na dedicação, no empenho e na garra, certo? E isso são sinais, são digitais do técnico Felipe Luiz. O posicionamento que o Bruno e o Piperno falaram, perfeito. Eles jogaram como laterais apoiadores. Tanto o Alexandre pela esquerda, quanto o Wesley pela direita. E os gols saíram dessa movimentação inusitada. Embora eu acho que o Milito tenha dado muito mole. Muito mole na escalação do time. É verdade que ele vem atuando lá com seus 3 zagueiros, vem atuando com o Rubens e também o Arana e Rubens pela esquerda, mas ao dobrar a marcação ali para tentar conter Plata, Wesley e Gerson, ele deixou o meio de campo à vontade para o Flamengo. E o Gerson e o Everton Araújo, enquanto tiveram gás, enquanto tiveram pulmão, dominaram o meio de campo e colocaram o Hulk no bolso. Tiraram o Hulk de perto da área do Rossi, jogaram lá para o meio de campo, quase para a intermediária. Então, o Atlético não andou. O Hulk praticamente contribuiu muito pouco com a partida de hoje. Então, dito isso, acho que além do empenho, da dedicação e da garra, eu acho que tem uma vitória tática do Flamengo também, com o posicionamento dos alas, com essa decisão de povoar o meio de campo e ganhar numericamente e depois tecnicamente, porque o Gerson está voando, o setor de meio de campo, e ainda arrastou o Hulk lá de perto da área do Rossi para a intermediária para quase o meio de campo. Então o Atlético praticamente não jogou no primeiro tempo. E no segundo tempo jogou porque tinha que buscar um gol depois de ter tomado o terceiro, viu, Pilhado? Então, acho que a decisão está em aberto. É claro que o Atlético pode fazer 2, 3 em Belo Horizonte, mas com esse empenho, com essa dedicação, é claro que o Flamengo dá um passo adiante, coloca a mão na taça e aí vai conquistar um título que tanta torcida esperava. Era o predileto? Não é Libertadores, é o Brasileiro, já não vai mais acontecer. Mais uma Copa do Brasil poderia virar uma página chamada Adenor Bach em definitivo e colocar lá no estrelato de vez no céu Felipe Luiz, que eu concordo contigo, parece muito o jeito de pensar, mentalidade do Jorge Jesus. Agora, são profissionais diferentes, Pilhado.